tudo bem? Dando início à terceira semana do PET volume 3, nessa semana a gente vai estudar as equações quadráticas, né, ou equações do segundo grau. Né? Então, só para a gente entender o que é uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau é toda sentença matemática, né, que possui um sinal de igual, né, e ela pode ser escrita dessa forma: a x quadrado mais um bx mais um c igual a zero. Isso com o a, o b e o c pertencentes aos reais, né, números reais quaisquer, e além disso o a diferente de zero. Né? Por que o a tem que ser diferente de zero? Se o a for zero, 0 vezes x quadrado vai dar zero, ou seja, esse termo tudo aqui vai ser zero. E aí eu vou ter somente bx mais c igual a zero, que aí seria uma equação do primeiro grau, porque o expoente aqui da minha incógnita x, o maior expoente seria 1. Né? Então, essa condição aqui é para que seja uma equação do segundo grau. Já o b e o c eles podem ser zero, certo? Então, a gente tem dois casos a considerar. A gente tem as equações de segundo grau completas. Elas são completas quando o a, o b e o c pertencem aos reais, e além disso o a, o b e o c são diferentes de zero, né? Nenhum deles é igual a zero, né? Então, um exemplo aqui, vamos colocar por exemplo, 2x ao quadrado menos 3x mais 4 é igual a zero. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, onde os coeficientes são: o a é o 2, o b é o menos 3, né, o que está multiplicando o x, e o c 4. Então, nenhum deles vale zero. Então, isso é uma equação do segundo grau completa. Um outro exemplo é 7x ao quadrado menos 2 mais 3x igual a zero. Quais são os coeficientes aqui? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que se eu trocar a ordem dos termos, o a, o b e o c, eles têm que satisfazer sempre isso aqui, ó. O a é o que está multiplicando o x ao quadrado, o b é o que está multiplicando o x e o c é o que está sozinho. Para que quando a gente for resolver a equação, cada um desses coeficientes vai ser importante. Então, no caso aqui, o a é o que está multiplicando o x ao quadrado, então é o 7. O b é o número que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x não é o menos 2, é o mais 3. E o c é o número que está sozinho, que é o que a gente chama de termo independente de x. No caso aqui é o menos 2. Então, essas equações aqui, esses dois exemplos, são equações completas. Né? E além disso, a gente tem as equações incompletas. Quando que eu chamo as equações de segundo grau de incompletas? Quando o b for igual a zero ou o c for igual a zero. Um dos dois for igual a zero ou os dois ao mesmo tempo. Né? Então, são equações incompletas. Exemplo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o 2x ao quadrado igual a zero. Quem que é o b aqui? O b ele não tem, né? Vale zero. Porque se não tem, é a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó. 2x ao quadrado mais 0x mais 0 igual a zero. Né? Só que 0 vezes x dá 0 e 0, então eu não preciso escrever esses termos. Né? Mas só para vocês entenderem, então eu teria aqui o coeficiente a é igual a 2, que é o que está multiplicando x quadrado. O b é igual ao c, que é igual a 0. Né? Então, nesse primeiro exemplo, o b e o c são 0. Né? Vale 0. Então, é uma equação incompleta. Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Ok?
E aí a gente pode ter também outros exemplos, né? Eu posso ter x ao quadrado menos 7x igual a zero. E aí eu tenho aqui o a é igual a 1, se não tem nenhum coeficiente aqui, é o mesmo que 1 vezes o x quadrado. Então a vale 1, o b é o que está multiplicando o x, então é o menos 7. E o c, aqui não aparece nenhum número sozinho, então o c vale 0. Então, esse outro exemplo, quem vale 0 é o c. O b e o a são diferentes de 0. E posso ter também uma equação do tipo x ao quadrado menos 36 igual a 0. E agora eu tenho o a vale 1, né, porque é como se fosse 1 vezes o x quadrado. O b, tem alguém que está multiplicando x? Não tem, então é como se b vale 0. Mesma coisa aqui, né? Eu posso escrever 0 vezes o x, né? Então b vale 0. E o c é o termo independente de x, que vale menos 36. Então são equações incompletas, onde pode ser o b e o c iguais a 0, ou só o b igual a 0, ou só o c igual a 0. Lembrando que o a nunca pode ser 0, né? Se o a for 0, eu não tenho uma equação do segundo grau, ok? Então, esses são exemplos de equações do segundo grau. E como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Resolver uma equação é encontrar os valores de x que satisfaçam uma igualdade, essa igualdade, né? Então vamos pensar, para a gente resolver uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, a fórmula de Bhaskara, primeiro eu vou encontrar o valor de delta, que é o que a gente chama de discriminante. Então, o delta primeiro que eu vou encontrar, eu vou fazer b ao quadrado menos 4ac, né? Lembrando que esses b, a e c são os coeficientes aqui, ó, o a, o b e o c. Então, esses valores eles são dados, né? Aqui eu coloquei de uma forma geral, mas esses valores são dados. Ó, por exemplo, se eu fosse resolver essa equação, o a vale 2, o b vale menos 3 e o c vale 4. Então, eu vou substituir esses valores aqui nessa expressão para encontrar o valor de delta. Uma vez encontrado o valor de delta, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, que é o x, né, que eu estou procurando, vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que eu vou encontrar aqui em cima, dividido por 2a, duas vezes o a. Então, essa expressão, eu vou encontrar os valores de x que satisfaçam a igualdade acima aqui, ok? E reparem que aqui eu tenho mais e menos a raiz delta. Então, dependendo dos valores desse delta, eu posso ter duas raízes diferentes, ok? Então, vamos para um exemplo. Eu quero resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Equaçãozinha bem simples, né? Então, primeira coisa, eu vou identificar os coeficientes. O coeficiente a é o que está multiplicando o x quadrado, que vale 1. O b é o que está multiplicando o x, que no caso aqui, menos 5. E o c é o termo independente, no caso, 6. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, né, primeiro, encontrando delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Substituindo esses valores, quem que é o b? Menos 5. Então, vai ficar o menos 5 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 6. Então, delta vai ser igual, menos 5 ao quadrado, dá mais 25. Menos com mais vai ficar menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Ou seja, o delta vale 1. Encontrei o valor do delta. E agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, eu encontrei o delta. Agora eu vou encontrar o x. X vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta,
dividido por 2A. Substituindo esses valores, esse menos é da fórmula, então vai ficar menos. Quem que é o B? O B, a gente viu lá em cima que vale menos 5. Então, é menos da fórmula, o B que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Mas quem que é o delta? A gente encontrou o delta vale 1, dividido por 2 vezes o A, que também vale 1, então 2 vezes 1. E aí eu tenho que x vai ser igual, menos com menos aqui vai ficar mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 1? É 1 mesmo, dividido por 2. E agora eu tenho duas expressões para resolver, um com mais e o outro com menos. Então eu vou encontrar dois valores para x. Então aqui o x1, eu faço 5 mais 1 dividido por 2, né? Primeiro eu fiz só com mais aqui. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, que é igual a 3. E o x2, eu fiz com mais, agora eu faço com menos. Então, ao invés de 5 mais 1, eu vou fazer 5 menos 1, dividido por 2. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2, 2. Então, eu encontrei dois valores para x que satisfazem a igualdade. Ou seja, a solução da minha equação são os pontos 2, os valores de x igual a 2 ou x igual a 3, né? Por quê? Se eu substituir o 2 ou o 3 nessa equação, isso vai dar 0. Ó, 2, primeiro fazendo com 2. 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2, 10. Então, 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Ok. Se eu fizer o x igual a 3, 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15, só que é negativo. Então, 9 menos 15 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, esses dois valores de x que a gente encontrou, 2 e o 3, eles satisfazem essa equação. Então, elas são raízes. Ok? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, né, que a gente pode fazer é, por exemplo, x ao quadrado é 3 mais 6x mais 9 igual a 0. Então, novamente, quem que é o A, B e o C? O A vale 1, o B vale 6, que é o que está multiplicando os x, e o C vale 9. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC, delta igual, B vale 6, então 6 ao quadrado, menos o 4 vezes o 1 vezes o C, que é o 9. Delta igual a 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Aqui os dois são positivos, mas se tivesse alguém negativo aqui, eu teria que fazer a regra de sinais também. Ok? Então, 36 menos 36, delta igual a 0. E aí, encontrando o x, então, x vale menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Substituindo os valores, menos o b, que vale 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos 6, mais ou menos, raiz de 0 é 0, dividido por 2. Reparem que agora o x1 vai ser menos 6 mais 0, dividido por 2. Mas menos 6 mais 0 é menos 6, dividido por 2, menos 3. E se eu fizer o x2, eu vou ter menos 6 menos 0, dividido por 2. Mas menos 6 menos 0 continua sendo menos 6. Dividido por 2 é igual a menos 3. Então, a solução dessa equação é somente menos 3. Então, a gente diz que a equação ela tem uma raiz só ou duas raízes iguais, né? Então, esse é um outro exemplo de equação.
E um terceiro exemplo, 2x ao quadrado menos 2x quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Né? Então vamos lá. Quem são os coeficientes? O A menos 2, o B igual a 3 e o C igual a menos 4. Então tem aqui o delta igual B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 4. Então, o delta vai ser igual a 9, menos com menos dá mais com menos vai ficar menos. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32. Então, o delta é igual a, tenho 9, devo 32, eu vou ficar menos 23. Reparem agora que para usar a fórmula de Bhaskara, eu preciso encontrar a raiz quadrada do delta. Mas a raiz quadrada de número negativo, ela não existe nos reais, né? Então, se eu encontrei o delta negativo, eu já posso dizer que a solução da minha equação, ela é vazia. Isso aqui significa solução vazia. Ou assim, ou solução uma bolinha cortada, né? Então, não tem como eu calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, essa equação não existe nenhum número real que quando eu substituir aqui no lugar do x, isso vai dar zero. Então, é uma solução vazia. Ok? Então, coloquei aqui 3 exemplos de equações e, se a gente notar, os valores que eu encontro, eles dependem do delta. Então, o delta, que a gente chama de discriminante, eu tenho 3 casos para ele. Se o delta for positivo, isso vai implicar que eu vou ter 2 raízes distintas. 2 raízes reais distintas, ou seja, se eu encontrei o delta positivo, eu vou encontrar 2 valores que satisfazem a equação, que é o caso aqui do primeiro exemplo. O delta deu positivo, que é 1 positivo, né? Então, eu encontrei 2 valores para x diferentes, né? 2 e o 3. Se o delta ele for igual a zero, eu vou encontrar 2 raízes reais iguais, né? Foi o caso aqui do segundo exemplo. O delta deu zero, então aqui tanto faz eu fazer mais zero ou menos zero, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu encontrei uma raiz só, ou 2 raízes iguais, né? x1 e x2 deu igual. E se o delta for negativo, como aqui, né, a gente já viu, se o número é negativo, delta, não tem como eu calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, a equação não possui raízes reais, né? Então, essa é uma maneira de a gente verificar quantas raízes que a equação possui. E só para encerrar, fazendo mais 2 exemplos aqui, se as equações elas são incompletas, é bem simples. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui 2x ao quadrado igual a zero. Se o b e o c são iguais a zero, qual o número aqui que eu tenho que substituir no lugar do x para que o resultado dê zero? Isso daqui só tem uma raiz. Então, sem usar a fórmula de Bhaskara, eu posso isolar o x. Então, x ao quadrado vai ser igual a 0 sobre 2. Então, x ao quadrado vai ser igual a 0. E o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 0. Ou seja, x igual a 0. Solução 0. Então, se o x vale 0, acabou. Resolveu o problema facilmente. Aliás, se o b e o c são iguais a 0. Isso, agora eu estou falando das equações incompletas, né? Agora eu posso ter também, vamos supor, x ao quadrado menos 49 igual a 0. Como tem aqui o b igual a 0, eu posso isolar o x quadrado também. Então vai ficar x ao quadrado menos 49. Eu vou passar ele para o outro lado, né? Vai ficar mais 49.
E aí o x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 49. X vai ser igual a mais ou menos 7. Ou seja, a solução dessa equação, menos 7 e mais 7. E se eu tiver o c igual a zero, eu posso ter, por exemplo, aqui 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então eu posso colocar aqui o 2x em evidência, e aí vai ficar x menos 3 igual a zero. E aí eu tenho um produto de dois números que o resultado dá zero. Se o produto entre dois números dá zero, eu só posso ter um deles tem que ser zero, né? Ou seja, então 2x tem que ser igual a zero, ou o x menos 3 tem que ser igual a zero. Dessa primeira equação, se 2x é igual a zero, x é igual a zero. E dessa outra, o x tem que ser igual a 3. Ou seja, eu encontrei também duas soluções. Então, esses são 3 exemplos de equações incompletas, né, que eu posso resolver sem usar a fórmula de Bhaskara. Mas, lembrando que se eu usar a fórmula de Bhaskara, o resultado vai ser o mesmo, né? Só que aí nos coeficientes eu tenho que considerar eles como sendo zero. Por exemplo, aqui, se eu fosse usar a fórmula de Bhaskara, o coeficiente B eu uso como zero e o C também. Aqui o C seria menos 49 e o B seria zero. E nesse outro exemplo, o B seria menos 6 e o C seria zero. A fórmula de Bhaskara aplicada nesses 3 exemplos também vai chegar no mesmo resultado. Ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição. E bons estudos a todos. Até a próxima aula.